Olá, vamos falar de renda fixa. Para muita gente, só de pensar em investir nisso já dá uma certa paralisia, né? É tanta opção, tanta sigla que parece um caos. Mas olha, a análise de hoje foi feita justamente para ajudar a organizar essa confusão e desvendar o segredo para investir sem dor de cabeça. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo faz, a pergunta de R$ 1 milhão. É o primeiro grande obstáculo para quem decide, sabe, botar o dinheiro para trabalhar. A gente olha para aquele monte de opções e simplesmente trava. Não sabe qual é o primeiro passo. E o motivo dessa paralisia é exatamente este aqui. É uma verdadeira sopa de letrinhas. Dá a sensação de que a gente precisa de um dicionário de financeiros só para conseguir começar. Mas a boa notícia é que o segredo não é decorar todos esses termos, de jeito nenhum. O segredo, na verdade, está numa mudança bem simples de perspectiva. Em vez de a gente se perder nos detalhes técnicos de cada produto, o que realmente importa é a pergunta que se faz antes mesmo de pensar em investir. É isso. A gente tende a perguntar em qual título eu devo investir, mas a pergunta mais poderosa é outra. Para qual objetivo este dinheiro está sendo guardado? É o propósito, a missão do dinheiro que vai acender a luz e fazer a escolha do investimento se tornar algo quase automático. Ok, com essa ideia na cabeça, vamos analisar 4 missões financeiras bem comuns. E para cada uma dessas missões, existe uma ferramenta, ou seja, um tipo de investimento de renda fixa que foi feito sob medida para cumprir aquele papel. A primeira missão é para quem olha a taxa de juros do mercado e pensa: uau, eu quero garantir essa rentabilidade para mim. Não importa o que aconteça com a economia lá na frente. O foco total aqui é na previsibilidade, em capturar uma taxa boa que está disponível hoje. E a ferramenta para isso são os títulos pré-fixados. Eles funcionam como um contrato, bem simples. A rentabilidade é combinada no momento da aplicação, então já se sabe exatamente quanto dinheiro vai render até o vencimento. É a escolha para quem busca previsibilidade total, sem surpresas. E aqui a gente vê o ponto crucial, essa conexão direta entre o objetivo e a ferramenta. A missão é travar os juros de hoje? A ferramenta é o título pré-fixado. Fica muito clara a simplicidade dessa abordagem, né? Agora, a segunda missão. Ela é mais defensiva, mas nossa, é fundamental proteger o dinheiro da inflação. Porque afinal, de que adianta o dinheiro render se o poder de compra diminui? O objetivo aqui é garantir um ganho real, de verdade. E para essa tarefa específica, a ferramenta ideal é o Tesouro IPCA+. É um título público desenhado para isso. Ele paga a variação da inflação, que é medida pelo IPCA, mais uma taxa de juros real, que é definida na hora da compra. É, basicamente, a proteção definitiva do poder de compra. E, de novo, a lógica é clara e direta. A missão é se proteger da inflação? A ferramenta no nosso arsenal de renda fixa para isso é o Tesouro IPCA+. Simples assim. A nossa terceira missão foca naquilo que, no fim das contas, realmente importa: o dinheiro que sobra no bolso. O objetivo aqui não é só ter uma boa rentabilidade bruta, mas sim a maior rentabilidade líquida possível. Otimizar a questão dos impostos é a chave. E, para essa missão, a ferramenta perfeita são as LCIs e LCAs. Como são investimentos que o governo incentiva para ajudar os setores imobiliário e do agronegócio, elas vêm com um benefício enorme. São isentas de imposto de renda para a pessoa física. O rendimento já cai limpinho na conta. Então, reforçando esse padrão que a gente está vendo, quando a meta é específica a eficiência com impostos para maximizar o ganho final, esses são os instrumentos de escolha na nossa caixa de ferramentas. E a nossa última missão é um pouco mais estratégica. É sobre formar um capital específico para poder aproveitar aquelas oportunidades que surgem no mercado, sabe? Em ações, fundos, enfim. Isso exige uma ferramenta com um potencial de retorno um pouquinho mais apimentado. Para essa missão, quem entra em cena são os títulos de crédito privado, como os CRIs e os CRAs. Como eles são emitidos por empresas e não pelo governo, eles têm um risco de crédito um pouco maior. Mas, claro, esse risco é compensado com taxas de retorno geralmente mais atrativas. E assim a gente fecha o nosso último par. Fica bem claro como cada uma das 4 missões tem uma ferramenta especializada, com um lugar e uma função bem definidos na carteira de investimentos. Agora vamos juntar tudo isso que a gente viu. A ideia é consolidar esses conceitos numa visão única, prática, que funcione como uma verdadeira caixa de ferramentas financeira. E aqui está o mapa.
Essa tabela resume tudo. Se o objetivo é garantir os juros de agora, a busca é por pré-fixados. Se é se proteger da inflação, a ferramenta é o Tesouro IPCA+. Para maximizar o ganho líquido, livre de imposto, a gente olha para LCIs e LCAs. E para montar uma reserva de oportunidade com maior potencial, o caminho é o crédito privado. Simples, direto e tudo organizado por objetivos. E para fechar, a gente termina não com uma resposta, mas com uma pergunta. Ao invés de ficar pensando onde investir, o convite é para pensar qual missão o meu dinheiro precisa cumprir agora. A partir daí, a escolha fica muito, mas muito mais clara.